Olá, meus queridos. Boa tarde, graça e paz. Entrando através deste canal com a live Você Sabia? E refletindo, buscando de Deus uma palavra que venha trazer maturidade, conhecimento espiritual, para que você venha, se fortalecer nesses dias que muitos estão isolados através dos decretos dados pelas autoridades municipal e estadual, e nós estamos agora trazendo até vocês, como já há alguns meses, eu estava lembrando, alguns meses Deus tem nos dado esse privilégio de falar de domingo a domingo, na parte da manhã e na parte da tarde, uma palavra revestida com poder celestial. E hoje eu quero lhe chamar a atenção, não sei se você já leu, em Números capítulo 13, onde relata que o próprio Deus chega ao Moisés, esse líder, que ele mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que o próprio Deus declara que ia dar. Ele diz: eu vou dar aos israelitas. E interessante que já aqui no primeiro verso do 13:1 há uma promessa da parte de Deus sobre essa terra. Porém, Deus diz a Moisés que separasse 12 homens, que fosse espionar. E é muito interessante, eu não sei se você já parou para pensar, gente, 12 homens vivendo as mesmas circunstâncias, vivendo no mesmo lugar, numa terra onde eles estavam escondidos espionando, tiveram a mesma visão, ouviram as mesmas coisas. É tão interessante quando você pega e começa a parar para pensar que hoje não é diferente. Você acha que todo mundo está vendo, ouvindo a mesma coisa? Você acha que as pessoas, elas estão a par de fatos espirituais? Pensa um pouquinho sobre isso. Será que tudo que estamos ouvindo e vendo, devemos sempre levar pelo lado, humano? Será que não tem aí por trás de tudo que está acontecendo nesse mundo global, a mão poderosa do nosso Deus, Yahvé, no nosso Deus poderoso, eu sou? Você, como mulher e homem de Deus, saiba que nós estamos em uma terra, estamos vivendo nessa terra, nesse planeta, não somos daqui. A Bíblia nos trata como peregrino e de fato nós estamos espionando e levando a quem Deus assim quiser a palavra de um outro reino. Pega essa, de um outro reino. O reino do Senhor Jesus, o reino dele, ele mesmo declara: o meu reino não é deste mundo. E você está indo para onde mesmo? Qual é a sua fé? Em que se baseia a sua fé se você diz que quer ir morar com Deus, morar com o Senhor Jesus? Já parou para pensar nisso? Pois bem, gente, 12 espias de acordo com Números capítulo 13. Se você olhar aí, eu deixei até registrado, porque eles fazem um relato, um comentário, um relatório sobre tudo que ouviram e viram naquela terra. Está em Números capítulo 13, do verso, eu até falo para você, do verso 1 ao 33, deixei registrado do 17 ao 33, mas você pode pegar já no 13:1, que você vê Deus declarando que era do coração de Deus dizendo a Moisés: vou dar essa terra para vocês. E aí que está a questão, quando a gente às vezes não assimila, não pega as coisas. Nós temos que ser o que a Bíblia sempre nos aponta. Nós temos que analisar, usar a fé inteligente, ser espiritual, entender que em tudo Deus é soberano. Os 12 espias, por exemplo, viram as mesmas coisas. Agora, por que, gente? Apenas 2 deles reagiram de um modo totalmente positivo. E aí que está a questão. No verso de número 17, quando você vai lá, você começa a observar que quando Moisés mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte, deu toda a orientação.
Eles não saíram assim, vamos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, seja o que Deus quiser e amém, não. Eles saíram debaixo de uma orientação do seu líder. E aí que está a questão. E ele diz que mandou espionar a terra e disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul, suba pelas montanhas. Aí ele fala, veja bem, que terra é essa? Veja também se o povo que mora lá é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. O próprio Moisés dando orientação. E examine também a qualidade da terra, se é boa plantar ou não. Veja se há matas. Tenha coragem e traga algumas frutas da terra. Estava, por exemplo, na época da primeira colheita de uvas. Diz o texto, gente, que assim os homens saíram, espionaram, até Hebron. E ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamado de Anaquins. E Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois, gente, diz o texto, chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uva, que 2 homens, segundo o texto, carregaram pendurado numa vara. E eles pegaram também romãs e figos, e chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uva que eles tinham cortado ali. Depois o texto ainda fala que depois de espionar a terra, 40 dias, gente, 40 dias espionando a terra, eles voltaram a Gades, no deserto de Parã, onde estava Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram. Aí ele fala, agora eles fazem o relatório. Agora eles começam a trazer à tona o relatório, e contaram a eles e a todo o povo que tinha visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Aí nesse relatório, veja bem, eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você, no caso aqui você é o Moisés, tá? Onde você nos enviou. De fato, olha que coisa bonita, eles começam já a falar coisa até interessante, né? De fato, sabe, é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Aí vem um outro ponto que eles colocaram à tona. E aí começa um relatório que, em vez de ser positivo, veio a ser negativo. Então eles começam falando assim: de fato ela é boa, rica, como pode-se ver as frutas, ou pela fruta que eles trouxeram. Mas os que moram lá são fortes. E as cidades são muito grandes, tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes, e os amalequitas moram na região sul da terra, os heteus, os jebuseus e amorreus moram nas montanhas, os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Gente, quando eles começaram a colocar essa posição, aí o povo, olha o povo, eu não sei se você vai lembrar alguma coisa agora, o povo, você observa o que está acontecendo nos países chamados Brasil? O povo, tô falando do povo. Aí o povo começou o quê? Reclamar. Começaram a reclamar contra o próprio líder, que aqui é Moisés, representante do próprio eu sou. Só que a espiritual vai entender um pouco o que eu estou tentando aqui colocar. Sim, o representante aqui, Moisés, representando o próprio Deus, sim, reclamaram contra ele. O povo começou a reclamar contra Moisés. Aí intervém Caleb, fez os calar e disse, porque agora Caleb tomou uma posição, mas Caleb fez calar e disse: vamos, olha a posição do líder, vamos atacar agora, conquistar a terra deles. Nós, ele não falou eu, você, Moisés e Josué, não, ele falou nós somos. Se a igreja entendesse um negócio desse, meu papai do céu, como eu ia ficar tão feliz. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. De onde que ele tirou essa fé inteligente? Como é que essa fé inteligente surgiu na boca de Caleb? Se você voltar
no capítulo 13, o verso 1, aí onde estava a fé dele e de Josué. Aí onde eles tinham fé, que não foi Moisés apenas que falou, foi o próprio Deus que mandou Moisés falar. Deus chega diante de Moisés e declara o seu plano, o seu projeto. E aí que está a questão, que muitas vezes, como igreja, gente, como igreja, nós temos do nosso lado quem? Quem está do lado da igreja? Quem é o dono desta igreja? Quem é o noivo desta igreja? Você está servindo a um Deus todo, eu quero dizer, todo poderoso. E eu fiz essa pequena leitura para você compreender, não vou nem avançar, para você entender que Deus, embora tivesse prometido que os filhos de Israel certamente podia tomar a terra, algum dos espias não tinha a devida confiança, como aqui nós temos um relato de 2 espias que não aceitou aquele relatório. Não aceitaram. No caso, Josué e Caleb deram um bom relatório acerca da terra e seguiram, que fossem, seguiram com as palavras que fosse naquele momento, imediatamente naquele momento, tomar posse de tudo, porque era Deus que declarou que daria a toda a nação israelita. O próprio Deus, em Número 13:1 declara isso, Outros que estiveram com eles, quando espiaram a terra, deram, gente, infelizmente, um relatório negativo, enfatizando os obstáculos para conquistá-la e sugerindo, com tudo isso? Que voltasse para onde? Para o Egito. Que voltasse para o Egito. Então eu, como ministro da palavra, fui dado à igreja de Cristo para falar do que e sobre o que. Todas as vezes que Deus permite, se assim Ele permite, eu entrar com a live, tanto com a live de manhã, Café com Deus, ou agora à tarde com Você Sabia, o que eu tenho a dizer a você: ei, a vitória é do povo de Deus. Essa batalha, nós temos um capitão chamado Jesus Cristo. Nós temos, segundo a palavra de Deus, promessas que foram liberadas e dadas para a igreja de Cristo. Nós temos uma palavra, e não é só uma, mas temos várias palavras que vai enfatizar, que vai aumentar a minha fé, que vai aumentar a tua fé. Por exemplo, no Velho Testamento declara que o Deus Rafa é um Deus que cura. Se Deus é um Deus que cura, se Deus é um Deus que liberta, se Deus é um Deus que está à frente de tudo, e em tudo Ele é soberano e é todo poderoso, aonde que eu vou chegar através de uma live e vou criar muito mais preocupação, vou criar isso, vou criar aquilo, vou falar alguma coisa que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo? Eu não faço isso. O que eu digo a você: nós estamos como peregrinos nessa terra. Logo, a igreja de Cristo não vai estar nessa terra. E ai daqueles que não ouvirem e não vão fazer parte. Eu espero que você entenda o que eu quero dizer. E não vão mesmo, mas muitos vão fazer parte. E espero que você entenda isso, da primeira chamada. Essa primeira chamada, a igreja some. A igreja é arrebatada. Os que estão dormindo e morreram na fé, crendo na volta de Cristo, serão ressuscitados primeiro. Estarão com Cristo. Essa é a esperança, é isso que eu tenho a dizer a você. Eu não quero trazer nenhum tipo de relatório, nada que vai infelizmente prejudicar, colocar você em mais temor. A minha palavra é uma palavra que eu digo a você: Jesus Cristo já conquistou tudo na cruz. É um direito dado a você e a mim, se a gente aceita o perdão dele. Eu aceitei, não sei você. Eu aceitei. Porque quando ele falou, eu te perdoo, eu grudei, peguei, eu tomei posse. Ele conquistou tudo na cruz. Eu não tinha como pagar a dívida. A dívida é tão alta que o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. E aqui, gente, aqui mostra que infelizmente eles viram
Ficaram 40 dias lá, mas em vez de trazer uma boa notícia, uma posição que pudesse toda a congregação, todo o povo de Israel, juntamente com Moisés, como falou Caleb em Números capítulo 30, sabe, Caleb e Josué, eles não aceitaram aquele relatório que os 10 espias colocou como negativo. Por quê? Porque a ideia deles era voltar para o Egito, era viver a vidinha do Egito, se manter com os pezinhos no Egito, ter as coisinhas do Egito, ter a cebola do Egito, ter o alhinho do Egito, etc, tudo do Egito. E aí eu te pergunto, Deus manda, e tem uma ordem que ele deixa lá. O próprio Jesus deixou uma ordem. O id, gente, é tão importante que muita gente acha que esse id é só ficar sentado, infelizmente, desculpa que eu vou falar, num banquinho, dentro de uma casa de oração. Nós estamos cumprindo leis, e essas leis que nós estamos cumprindo não veio de qualquer um. Essas autoridades que Deus permitiu que se levantasse, seja ela de ordem, como uma autoridade no município aqui de Osasco, como de São Paulo, o governador. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu não estou aqui para falar nem de A, nem de B, nem de C. Estou aqui orando para que Deus dê para nós, como igreja, que Deus se manifeste através do Senhor Jesus. Eu peço, estou orando, que a cura venha, que os homens que estão lidando com a ciência, Deus permita que eles descubram o mais rápido possível. E aonde tem que ter verdade, preste atenção. O Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Agora eu lhe pergunto aqui, olha, vamos pensar um pouco, por favor. Você concorda então com o relatório dos 10 espias? Você concorda com o relatório dos 2 espias? Preste atenção, você vê, 10 e 2 tinha razão. A Bíblia vai declarar isso. Tinha tanta razão que eles não abriram mão de Números capítulo 13, verso 1, onde o próprio Deus declara o que ele estava fazendo e qual era a intenção dele. O que fez nesses 40 dias espionando a terra, que a mente e a cabeça desses 10 espias só pensou no Egito. Agora vamos pensar um pouco, gente. Eles tinham uma caminhada tão linda, vieram de uma situação que só Deus, eu digo, repito, só Deus poderia livrar eles. Não tinha outra autoridade na terra que pudesse tirar eles de onde eles tiraram, sendo já escravo há 400 anos. E Deus tirou. Deus destronou, gente. Pega aí, ó. Quantos espias? 10. Quantas pragas Deus lançou, né, no Egito? 10. Combateu os 10 principados, que o próprio povo de Israel, morando lá, se afastou e venerava e adorava também. Só para você saber. Por isso que Deus deixou esse período lá, porque eles se afastaram. Eles abandonaram a Deus. Nós como igreja, nós temos essa bússola, nós temos essa palavra que nos orienta. Ela traz a revelação do mundo espiritual. Então eu não vejo outra coisa a não ser me agarrar na palavra, crendo que esta palavra, ela sempre vai nos guiar à verdade. Se você analisar, você ficaria do lado dos 10 espias ou dos 2 espias que trouxe um relatório positivo? Qual foi a consequência, segundo a palavra, de o povo, além de se levantar, murmurar e ir contra o líder, o que eles ganharam com tudo isso? Pensa um pouquinho. Reflita um pouquinho nessa palavra agora. Aí que está a questão. Se eu vou trazer um relatório como hoje eu estou fazendo, se eu vou falar algo da parte de Deus, eu tenho que considerar que, acima de qualquer coisa, eu tenho que cumprir com a vontade revelada de Deus e as suas bênçãos. Eu tenho que trazer, de acordo com a Bíblia fala, aquilo que é positivo para a igreja de Cristo nessa terra, nesta nação, nesse globo terrestre. Sim, devemos relatar aquilo que Deus manda falar de acordo com a sua palavra. Gente, o próprio livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, revela algo muito forte. E nós temos que tomar cuidado, porque lá fala que nem todo que me diz Senhor, olha lá, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, aí vem a questão, mas aquele que faz a vontade de quem? A vontade de meu Pai, segundo o texto que está nos céus. E aí que está a questão. Esse momento é um grande desafio para a igreja de Cristo nessa terra.
Sim, porque nós somos agora bombardeados por infindáveis, sabe? Infindáveis notícias, assuntos, e tudo gira em torno que parece que a coisa só vai de mal a pior. Os 10 espias começaram até a falar coisa legal, coisas boas, mas de repente, plá, botaram tudo a perder. Porque no coração deles, qual era a ideia deles? O que estava na mente deles? Vamos fazer de tudo para nós voltar para o Egito. Tô fora, não quero mais lutar, não quero mais guerrear, não quero mais passar por isso aí. Acho que a melhor coisa é a gente voltar a ter aquela vidinha, né? Aquela vidinha que nós tínhamos lá. Pensa um pouquinho sobre isso. Gente, no relatório dos espias, certamente que Josué e Caleb também viram, sabe, viram e viam que eles estavam lá 40 dias lá, tá? Obstáculos, eles viram os obstáculos também para conquistar a terra. Mas o que fez eles pensarem e usarem uma fé, como eu estou falando até hoje, uma fé inteligente? O que fez eles terem uma outra posição que não foi igual dos 10 espias? Eles conheciam também a vontade, sabe de quem? Eles conheciam a vontade do nosso Deus soberano. É o que eu falo. O próprio Deus falou, eu vou dar essa terra aos israelitas, eu vou dar essa terra a este povo que eu escolhi. É o que Deus fala em Números capítulo 13, verso 1. Gente, portanto, eu quero dizer algo para vocês. Uma parte importante de um relatório, do seu relatório, e quando eu falo relatório, estou dizendo aquilo que você está usando aí como meio e fonte de transmitir algo da parte de Deus. Quando eu falo relatório, estou falando que quando você entra nas redes sociais, você sem imaginar, você está dando um relatório do que você é, do que você pensa, da tua fé, se tem fé, claro, sabe? Se você tem fé. Todas as vezes que eu olho alguma coisa, eu olho assim, opa, isso aqui é importante, opa, isso aqui nada tem a ver. Então eu não vou nem colocar nada. E não estou aqui para colocar nada de cunho pessoal. Eu quero dizer a palavra, eu quero falar da palavra, eu quero ministrar a palavra, eu quero liberar uma palavra de bênção para você, para que você entenda que você é uma igreja, e como igreja você é escolhido por esse Deus Todo-Poderoso. Deus lhe deu a autoridade do céu para usar você nessa terra como vaso de honra. Gente, portanto eu digo, repito, sabe, é muito importante que você, quando vai declarar como relatório, algo que provém de acordo com a palavra de Deus. A vontade de Deus, queridos, está declarada em Números capítulo 13, verso 1. Veja bem, agora tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. Só que um relatório que foi passado, declarado, completamente negativo, calculado para convencer o povo de que retornar ao Egito seria a melhor opção. Aí você tem que escolher agora. Porque o que está sendo falado, proclamado, cada dia, cada momento, dá a entender, parece que Deus não está vendo nada. Parece que Deus não é o Deus que abriu o mar vermelho. Parece que Deus não é aquele Deus que andou por cima das águas e de repente ele declarou e fez algo que até os discípulos que já conviviam com ele falou, mas quem é este que até o que? Os ventos, né, e o próprio mar lhe obedece. Quem é este que chama aquele que está morto há 4 dias pelo seu nome e ele volta vivo ressuscitado? Quem é este que naquela época não poderia parar de forma alguma o velório e as pessoas conduzindo o caixão, a viúva, sabe, perdeu seu único filho e todo o povo planteando, ela mesmo chorando, ele chega para esta mulher como fosse a coisa mais normal e fala para a mulher, não chores. E o povo falou, né, na hora murmurou. E ele chega, toca no esguinfe, chega, chama a existência, a vida daquela criança e ela volta a viver. Presta atenção, esse é o relatório positivo. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que tem olhos, mas enxerga, que tem ouvidos, mas ouve.
Esse é um Deus do qual eu quero trazer para você nessa tarde. Você sabia? Eu agora me coloco numa posição contrária, te trazendo algo positivo. Se você, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, clamar com fé, usando aquilo que Deus até hoje vem lançando sobre sua mente e seu coração, você terá agora a resposta de Deus. Sim, agora eu me dirijo a você, meu querido, que às vezes está aí perguntando, eu vejo alguns comentários, que é autônomo, que trabalha por conta, que não tem uma carteira registrada, que tem que sair enfrentar dia a dia para poder agora ter no final do mês como liquidar contas, como fazer compra, às vezes até como pagar um aluguel. Esse Deus não mudou, esse Deus está com você. Agora seja sábio. Começa a trazer e falar coisas positivas, relatório positivo de acordo com a palavra de Deus. Esteja enquadrado na palavra de Deus, porque esse Deus vai te guardar, vai te proteger. Entende? Deus manda de dizer isso segundo a palavra. Porque eu estou mostrando para você que infelizmente alguns que se dizem, desculpa, mas eu tenho que ser franco, alguns que se dizem ser igreja, infelizmente, os relatórios que eu vejo sendo transmitido e colocado em redes sociais, nunca foi positivo. Acaba sendo muito negativo. E aí eu estou te mostrando. Nós temos que saber a que lado nós vamos estar. Que lado a gente quer ficar. Eu já fiz a minha escolha. A minha escolha é do relatório positivo de Josué e Caleb. Não quero nem pretendo ir para aquele outro time dos 10. Não, dos 10 lá não. Porque eles fizeram o povo acreditar que o melhor negócio era voltar para o Egito. Nada de avançar. Nada de conquistar essa terra aí. Não. Deus não vai dar conta desse povo aí não. Deus não vai dar conta desse gigante. Não. Deus pode ter dado conta de ter tirado a gente do Egito. Tá certo, abriu até o Mar Vermelho. A gente conquistou aquela cidadinha lá. Sabe aquela cidadinha e tal de Jericó? Para Deus ali, você viu, né? Fez a gente ficar quietinho, ficamos quietinhos. Marchamos lá em silêncio, demos umas voltinhas lá, né? Umas 7 voltinhas, né? Pois é. E de repente, acho que foi por isso, né? De repente Deus resolveu falar, quer saber da coisa? Vou derrubar essas muralhas. Aí derrubou as muralhas e a gente conquistou. Mas você vê que no princípio que nós estamos colocando, lá na frente, eles não consultaram a Deus. De repente foram atrás de uma cidade lá, dizer, não, manda alguns aí, isso aí, se a gente liquidamos, acabamos com esse negócio aqui, Jericó, ai, vai ser fichinha. E no fim, perderam feio. Tudo porque não colocaram prioridade naquilo que Deus manda e nos pede. Então, meu querido, por favor, eu estou trazendo hoje uma palavra para você analisar e pensar. Você faz parte de uma igreja que Deus escolheu a dedo. Esta igreja, ela tem um Deus verdadeiro. E esse Deus está à frente de tudo. Creia, louve, agradeça a Deus. Seja grato por cada dia que você está vivendo, cada momento. Eu fosse você, glorificava a Deus na beleza da santidade que o nosso Deus tem. Porque até lá, a Bíblia revela que Ele sempre está escutando. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Sim, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio a este mundo, morreu, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia e nos deu o direito de um ide. E esse ide eu estou fazendo agora, dizendo a você, lá no Velho Testamento, tem uma grande lição para mim e para você. Eu, como pessoa escolhida de Deus, declaro este relatório para você. É que Deus, Ele está à frente de tudo. Ele está agindo e coisas vão acontecer para a glória do nosso Deus. Sabe por quê? Porque está para acontecer algo extraordinário em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo que fale muito mais ao teu coração, que você compreenda que tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é direito seu como igreja. Toma posse, em nome de Jesus. Gente, veja os textos como Deus sempre está agindo a favor dos seus escolhidos. E Deus está agindo ao seu favor, ao favor da sua família, aqueles que você ama, aqueles que você sabe que faz parte da sua família. Está agindo, olha o que eu vou dizer, está agindo na vida do seu vizinho à frente, está agindo à esquerda, à direita, à retaguarda. Deus está à frente de tudo para a glória de Deus. Eu digo amém. Não sei você, mas eu entendo que a palavra é uma palavra que está colocando
colocando na minha boca uma palavra que eu tenho que dizer, falar algo positivo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você receba o meu abraço, um beijo no seu coração, que você que ainda vai me ver à noite, que eu sei que isso acontece, seja abençoado também, que você tenha sobre a sua história, a sua vida, a mão do Senhor te guardando, por onde você vai passar, e por onde você passar, não deixe de trazer um bom relatório falando a quem você serve e quem é esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Shalom, queridos. Amanhã, se Deus permitir, eu volto depois das 8 horas, falando sobre a nova live, que eu sempre falo que é a live Café com Deus. Amém? Shalom, fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Quero agradecer a todos que entrou, que está aí me acompanhando até este momento. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor fale muito mais ao seu coração e não deixe de refletir e meditar sobre esses relatórios dos 10 e o relatório positivo dos dois espias em Números capítulo 13. Tá bom, queridos? Esta é a palavra do Senhor para mim e para você que é a Igreja de Cristo. Fiquem com Deus.